Hoje o programa Intelecto News entrevista com exclusividade o Dr. Ives Gandra. Ele que é professor honorário em diversas universidades do mundo, doutor em Direito pela Universidade Mackenzie e vencedor de diversos prêmios. Nós vamos conversar um pouco sobre os desdobramentos da Operação Lava Jato e no que ela afeta o Brasil, sobre o atual cenário político do país e sobre as reformas que são pauta atual do Congresso. Doutor, muito obrigada por nos receber aqui no seu escritório. Olha, para mim é um prazer recebê-la também, creia. Doutor, é o seguinte, agora que a Lava Jato desapareceu um pouquinho dos noticiários, mas nós tivemos o impeachment, um ex-presidente condenado e um atual governo sob suspeita de corrupção, como é que o senhor vê o cenário político do nosso país? Eu tenho a impressão que um aspecto primeiro positivo é que nós estamos tendo crise sobre crise. Nós temos em 4 presidentes eleitos, 2 afastados e um terceiro não foi afastado porque vive um sistema parlamentar de governo e as decisões de impeachment são decisões eminentemente políticas. Tem um fundamento jurídico, mas uma vez transferido para o Congresso Nacional a decisão, o Congresso Nacional decide politicamente. Eu que dei o primeiro parecer de impeachment contra a presidente Dilma, eu entendia naquela ocasião que, apesar de haver fundamentos jurídicos, a decisão seria eminentemente política. É tanto que eu dei entrevistas a favor do meu parecer, do ponto de vista jurídico, mas mostrando que a questão era saber se a presidente teria ou não condições de trabalhar o Congresso. Porque mesmo nos Estados Unidos, onde existe a figura do impeachment, nunca nenhum presidente sofreu impeachment. O único que quase sofreu teve um voto a mais e com isso se livrou. E o Nixon, que tinha possibilidades de ser afastado, ele renunciou antes, com o que não houve o problema. Mas isso representa o quê? Um aspecto extremamente positivo. Qual é? Nós estamos com 29 anos de Constituição. Desde que a Constituição foi promulgada, com todas as crises que o Brasil teve, impeachment do presidente Collor, problema dos anões do Congresso, as dificuldades de combater a inflação, alternância de poder, entende, a crise do mensalão, a crise do petrolão, etc., nunca mais falou em golpe de Estado. O que significa que as instituições são fortes. Vê-se, por exemplo, a crise na Venezuela transformou-se numa ditadura. Maduro é um ditador, a meu ver, a caminho de ser pior que o Castro, este sim um ditador genocida. O que ele mandou, matou 17 mil cubanos em paredão sem julgamento, demonstra que, enfim, ele mereceria estar ao lado de Hitler, de Stalin e do Mussolini. E o Maduro está na mesma. E nós, no Brasil, estamos discutindo politicamente, com divergência, violências verbais, algumas violências, enfim, de grupos mais radicais, destruindo um ou outro prédio, mas imediatamente a polícia intervém e as instituições estão funcionando bem. Mas, indiscutivelmente, do ponto de vista institucional, se vai bem, do ponto de vista político, nós temos uma crise da falência do sistema de governo. Eu, em 1962 a 64, presidi um partido político no Brasil, aqui em São Paulo. Era o Partido Libertador, era o único partido parlamentarista que tínhamos no país. E, naquela ocasião, defendemos o parlamentarismo, fomos favoráveis ao movimento militar no momento em que o próprio Jango desmoralizou a presidência, arrebentando com a hierarquia militar, colocando o oficial de 3 estrelas a comandar a Marinha, sugerindo aos sargentos se revoltarem contra os generais. Então, todos os jornais do Brasil, Folha, Estado, o Globo, Jornal do Brasil, os mais importantes, foram favoráveis ao movimento. Eu deixei a política em 65, que a ideia era garantir a eleição ou do Lacerda ou do Juscelino Kubitschek. Quando veio o ato institucional número 2, eliminando todos os partidos políticos, daí eu deixei político, não me arrependo. De lá sou apenas professor e advogado.
Mas se nós analisarmos, entende, aquelas situações naquele momento e o que está acontecendo agora, nós vamos verificar que, efetivamente, o sistema que foi colocado, presidencialista, e não o parlamentarismo que eu defendia, o único partido parlamentarista era o meu, o partido Alpira, do Mensah, do Paulo Brossat, entende, é ainda o melhor sistema de governo. Então, nós teríamos que ter uma reforma política. E essa reforma não é essa do Vicente Cândido. Quando eu presidi a Comissão de Reforma Política da OAB, eu trouxe o Vicente Cândido para fazer uma exposição para os nossos membros. A comissão era uma série de elementos de alto nível, nós éramos 12, mas estava o Alexandre de Moraes, que deixou de ser ministro supremo, Nelson Tobin, que tinha sido ministro supremo, Mino Afonso, que tinha sido ministro do Trabalho na década de 60, Damo Dalari, um dos grandes próceres do PT, Zé Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas brasileiros, Maria Garcia, titular, direito constitucional na PUC, tinha um grupinho bom lá para refletir. E nós trouxemos o Vicente para discutir conosco e apresentamos sugestões. Nós estávamos defendendo o parlamentarismo. E o que eles apresentaram como reforma política. Primeiro, financiamento de campanha, nós somos contra. O Brasil está falido financeiramente. O supersalário, todas as vantagens que se dá, a burocracia que tomou conta de tudo que existe no Brasil para respirar, precisa de uma autorização, de um carimbo qualquer, entende? E é que faz essa carga tributária que não permite o país crescer. Agora, no momento em que o país não tem recursos, tirar recursos para alavancar candidaturas políticas, nós, na Federação do Comércio, no Conselho Superior de Direito que eu presido, na nossa comissão que eu deixei no momento, há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, nós entendemos o seguinte: financiamento tem que ser privado, num teto, com fiscalização absoluta e com punição, inclusive de natureza penal, quem viesse violar o teto. Entende? De tal maneira que quem quer alavancar a carreira política, faz alavancagem. Por outro lado, quando eu fui presidente do PL, começaram os horários gratuitos. E eu vou lhe dar depois o meu depoimento no Tribunal Regional do Trabalho, com 80 anos do tribunal, eles ainda se lembravam de uma presidência aqui na cidade de São Paulo, de um menino de 27 anos naquela ocasião. Entende? E eu briguei com os canais de televisão, presidi um colégio de presidentes e diretórios metropolitanos dos outros 12 partidos, não só 13 partidos, na época, para exigir que as televisões dessem nos horário nobre, 8 horas, que não se pôr meia-noite, 1 hora, etc. E ganhei nos tribunais. E o que acontecia? Eu fiz vestibular para os candidatos a vereador, todos sabiam falar, e o meu partido, que era o mais fraco, pegou o 3º lugar entre os 13 partidos. Tivemos a 3ª votação naquela ocasião. Formamos a 3ª bancada da Câmara dos Vereadores. Só porque ia à televisão o quê? O próprio candidato. E não tinha marqueteiro. Então o povo sabia o que o candidato estava falando, o que deveria falar, de que maneira deveria falar. Ora, no momento que os marqueteiros entraram, o que eu tenho é um retrato falsificado, feito um marqueteiro, que não representa o candidato. Nós conseguimos a eleição porque os nossos candidatos sabiam falar, tinham passado por um vestibular, tinham sido orientados, porque tínhamos uma comissão de professores a orientar, entende, os candidatos do partido, a filosofia do partido, a ideologia do partido, os princípios do partido. Agora, dá 6 bilhões de reais. A primeira proposta é de 3,6, mas já falam em 6, de uma nação falida, que não tem hospitais, que não tem escolas, que o governo não paga, com estados não tendo como sobreviver, com atraso, e dá para alavancar carreiras políticas. Eu sou contra. Teríamos que mudar. E isso, se passar, é um escárnio para a população. Segundo lugar,
sistema presidencial não tem funcionado. O presidente nomeia quem ele quer. Por que tivemos mensalão? Por que tivemos petrolão? Porque o cidadão aparelhou o Estado. Quem assume a presidência diz: eu vou nomear para esse cargo os meus amigos, independente da competência. Ora, no parlamentarismo isso não acontece. A burocracia profissionalizada é uma solução. Significa, se eu for eleito primeiro-ministro, se não for bem, eu sou afastado sem trauma nenhum. E se eu sou afastado, a burocracia profissionalizada continua a administrar o país. Se eu tiver como primeiro-ministro pretender alguém para esta ou aquela função, vou pegar aquele que está no topo da carreira. Entre os que estão no topo da carreira, aquele que se afine com a minha filosofia, com a minha ideologia. Mas é alguém que conhece a administração. Não é um cidadão que vai lá e, como vai ficar 4 anos, vou roubar. Então nós temos que mudar. Das 20 maiores democracias do mundo, sabe quantas são presidencialistas? Só uma, os Estados Unidos. 19 são parlamentaristas. Se eu ler no livro o Luiz de Prat, Democracy, ele faz uma análise por 24 aspectos diferentes dos diversos sistemas políticos. Então nós estamos com uma crise. Temos que fazer uma reforma política. Não essa. Essa não vai levar a nada. Falando, assim, daqui pouco mais de um ano vão ter novas eleições. O que a Operação Lava Jato pode interferir nesse novo pleito? Na verdade, com a lei ficha limpa está em funcionamento, eu digo, é uma lei, eu entendo que as condenações deveriam ser depois do trânsito em julgado. É o que está na Constituição. Se me agrada ou não me agrada, não é o problema, é o que está escrito. Inclusive, o Supremo está para rever essa própria colocação. Agora, mas o Supremo declarou que a lei de ficha limpa vai estar. Ela tem validade, tem eficácia e tem vigência. Tem as 3 condições de uma lei existir. Ora, pela lei da ficha limpa, uma condenação em segunda instância já leva o cidadão a não poder concorrer a qualquer cargo. Então, evidentemente, todos aqueles que forem condenados em segunda instância até o momento de se inscreverem, eles não poderão. E, a meu ver, eu tenho a impressão que, se forem condenados, vai haver aqueles que vão contestar perante a Justiça Eleitoral, que mesmo depois de inscritos, eles vão poder tomar posse. Eu entendo que forçaram demais na interpretação, mas é o que está valendo, e por essa razão ela vai influenciar, evidentemente, a todas as condenações que nós tivermos de políticos suspeitos de corrupção e que venham a ser condenados em primeira, segunda instância. E como é que o senhor acha que a população vai às urnas com essa incerteza política? Eu tenho a impressão que vai haver uma depuração. Muitos acham que não vai haver. Mas eu tenho a impressão que pela primeira vez o povo brasileiro tomou consciência de que é inaceitável a corrupção. Nós fomos muito lesados durante a vida inteira que o povo não se importava em quem elegia. A sensação que eu tenho é que eles vão agora buscar saber quem é que serão os futuros eleitos. E é possível que nós tenhamos uma renovação que é importante. Nesta renovação, por isso eu sou contra o voto em lista, eu quero perpetuar quem não tem direito a ficar por vontade popular no poder, o que ficaria se fosse o voto em lista. Mas, com essa depuração, os candidatos que apresentarem com um passado limpo, que agora também a imprensa vai ficar em cima, qualquer candidato, vão procurar os podres desse candidato, que o povo vai votar naqueles que estiverem menos comprometidos com o antigo sistema de corrupção e concussão que havia no país. E uma vez que, após as denúncias feitas ao presidente Michel Temer, elas foram barradas no Congresso, como que o senhor vê as reformas propostas pelo governo? Acho que as reformas todas eram muito boas, mas passaram a ser prejudicadas pelo Janot.
Janot tinha consciência que quando ele deu anistia para os maiores criminosos da história do mundo do colarinho branco, que usufruem o produto do crime deles, com empresas conquistadas com dinheiro de contribuintes brasileiros e compradas no exterior, onde eles vão poder viver com seus iates, seus apartamentos, graças ao Procurador-Geral da República, que não poderia ter dado, porque a Lei 12.850 diz que chefe de organização criminosa tem que ser denunciado. O Janot inventou o seguinte: quem ganhou no ano passado 187 bilhões de reais não é chefe, apesar de ter corrompido 1.800 e poucos deles. Mas quem eles não provou que recebeu um centavo, que é o presidente Michel Temer, é chefe da organização criminosa do Joesley Batista, que inclusive corrompeu gente do PT que não era do Michel Temer, crente que era do PSOL que não era do gente de todos os partidos. Quer dizer, eu que sempre tive um respeito grande pelo Janot, quando eu vi isso, eu perdi. Disse, não é possível, ele deve ter uma maluquice absoluta. Um homem com a dignidade, com a respeitabilidade dele, ter dado essa anistia mostrando o seguinte: no Brasil, graças ao Procurador-Geral da República, o crime compensa, porque eles estão usufruindo da sua fortuna. Me revolta como brasileiro. Entendeu? Eu vejo pessoas na cadeia. Uma senhora não obteve, roubou ovos e passos, com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. E esses que ganharam fortunas graças à corrupção, que eles confessaram, usufruem o produto do crime gostosamente, com iates, com apartamentos, com um alto padrão de vida, entende? Graças ao Procurador da República. Então, na verdade, isso me impressiona vivamente. Mas eu entendo que, na prática, tudo isso vai ser depurado, que nós vamos ter, efetivamente, eleições mais adequadas. E o presidente Michel Temer foi atingido pelo Procurador-Geral da República, e ao ser atingido pelo Procurador, nós, brasileiros, perdemos a possibilidade de termos reforma. Como ele não pretende ser candidato a mais nada, ele estava disposto a assumir toda a impopularidade possível a fim de levar as reformas. Então, as reformas, muitas delas foram sacrificadas. Elas vão ser importantes, mas teriam que ser muito mais relevantes para o país do que vão ser em função da delação do criminoso, que mostrou que o crime compensa graças ao Procurador-Geral da República, que são os irmãos Batista. Então, para o senhor, essas reformas elas não vão ser aprovadas até o final desse governo? Não, algumas já foram, a trabalhista já foi. Acredito que vai ser aprovada uma reforma previdenciária, mas em nível muito menor. Por exemplo, a reforma previdenciária é possível que fique só na idade, ou fique com pequenas alterações em relação aos problemas de supersalários, de vantagens excessivas. Aquela ideia de igualar todo cidadão, todos os brasileiros são iguais, trabalhem no serviço público ou no serviço privado, para não dizer que existem brasileiros de segunda categoria, que são os que estão no governo, e brasileiros de primeira categoria e de segunda categoria, que somos nós, meros cidadãos. O que havia de aposentadoria, no momento que foi proposta, a média do cidadão normal, como eu, por exemplo, é uma média de R$ 1.900 por mês para os aposentados. A média do serviço público é de R$ 15.000 por mês. Então, existem cidadãos de primeira e de segunda categoria. Isso de nivelar, que era um dos metas, não vai haver mais. Razão pela qual eu tenho a impressão que vai haver reformas que vão ser úteis, são necessárias, mas ainda insuficientes para as necessidades do Brasil. E quanto ao ex-presidente Lula, que ele foi condenado, e ele não diz que será candidato, mas ele aparece em primeiro lugar nas pesquisas. O que o senhor acha disso? Eu acho o seguinte: primeiro, o presidente Lula é um homem de um carisma impressionante. Agora, estou absolutamente convencido, pela leitura da sentença do Sérgio Moro, eu li inteirinha, 238 páginas, foi extremamente cauteloso.
depoimentos, os elementos que colocou, e é a denúncia mais frágil. A do Cid é muito mais forte, que dificilmente ele escapará, entende, de uma condenação. E o Sérgio Moro, compreendendo a importância da figura do presidente Lula, não teve dúvida de condenar, mas não prender. Ele prendeu muitos outros, mas resolveu condenar e disse que cabe ao tribunal concordar ou não em prender. Então, isso representa um peso na candidatura do presidente Lula. Ele tem, no momento em que nós não temos candidatos definidos, o PSDB não sabe qual é o candidato, a Alckmin, Dória, o Oeste eu acho que está fora, Tasso Gereissati, quem for. Os outros partidos também estão atrás de nomes para candidatura. Nós não temos. O único nome que todos apresentam a qualquer momento é o Lula, ou a Marina, que é candidata declarada. Entende? E o Lula parece a falta de candidatos em primeiro. Quando eles põem Dória, Alckmin, eles não são candidatos ainda. Até porque ninguém sabe quem vai ser dentro do partido. O Lula não. O partido ele só tem um nome de expressão nacional e internacional, que é o Lula. Então ele tem esses 30%, que para mim é o que sempre houve no PT. Quando o PT perdeu todas as eleições para Fernando Henrique, etc., sempre tinha os 30%. Então ele voltou, digamos, aos 30% históricos dele. Agora, por que eu entendo que se não houver condenação e ele for impedido, ele dificilmente ganhará a eleição? Primeiro, pelo alto nível de rejeição. Ele tem 46%. É uma rejeição monumental. Em segundo turno, isso é fatal. 46%. Segundo lugar, numa campanha dessas, as condenações dele vão ser utilizadas, mas a saciedade, a exaustão. Todo momento estarão mostrando, não, veja condenado, veja a maior adega do Brasil no sítio de Atibaia, vejam isso, quer dizer, e vai haver essas discussões nos tribunais, se pode ou não pode apresentar, mas indiscutivelmente ele vai ter que carregar um peso muito grande. E esse peso fará com que dificilmente a rejeição de 46% venha a cair. E se não cair, entende, ele pode até ganhar em primeiro turno, mas ele não ganha em segundo turno, entende? Porque ele vai ser. O Aécio, se saísse, seria o candidato ideal para ele, porque também carregaria um peso muito grande. Mas eu tenho a impressão que no PSDB ele está descartado. Então não é possível que nós tenhamos candidaturas de pessoas sem rejeição. E fenômenos como o Dória podem aparecer. Não seja o Dória, pode não ser o Dória, um outro nome que vinha aparecer assim. O Dória começou do nada e ganhou de 3 ex-prefeitos de São Paulo no primeiro turno. Então, um nome sem rejeição, uma boa campanha inteligente, e que não possa atacar a sua honorabilidade, que venha como um cidadão não corrupto nessa república, passa a ter chance. O nome não se sabe quem é, não se tem. Mas por isso eu acho que o presidente Lula, indiscutivelmente com seu carisma, etc., essas condenações vão pesar muito. Aí o alto nível de rejeição, uma rejeição de 46% é letal para qualquer presidente, qualquer candidato a presidente. Doutora, é isso. Muito obrigada mais uma vez por nos receber aqui. Isso me dá uma grande alegria de poder, enfim, refletir um pouco, embora na minha idade de 82 anos, tenho a impressão que vocês precisariam de reflexão de gente mais nova, e não de gente de cabelos brancos ou sem cabelos como eu. Obrigada por nos acompanhar nessa entrevista esclarecedora do Dr. Ives Gandra, e o Intelecto News volta na semana que vem. Até lá!